dia, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dani Delamos. Bem-vindos a mais um vídeo do nosso quadro Mundo Gringo. Esse quadro que vocês adoram. Histórias reais contadas aqui por mim. História que vocês mandam pra mim pelo e-mail. Então, se você quer ter sua história contada aqui, daniresponde@hotmail.co.uk. Com certeza a sua história vai ajudar alguém que estará ouvindo esse vídeo. Bom, quero já agradecer também a todos vocês que estão se inscrevendo no canal. Se não é inscrito, se inscreva. Manda esse vídeo aí para suas amigas, no grupo do WhatsApp. Vamos ajudar o canal a crescer, para mais pessoas conhecerem o canal, mais pessoas mandarem histórias e a gente não precisar parar aqui. E também deixar aquele joinha se você gosta do nosso vídeo. Não esquece que é muito importante para o YouTube recomendar o vídeo. Bom, vamos à história de hoje. Dani, comecei a assistir seus vídeos faz alguns meses, viciei logo de primeira e decidi escrever a minha história. Me chamo Alice, fui adotada com 15 dias por uma família que na época era de classe baixa e sem muitos recursos, mas com muito amor e proteção. Meu pai, policial, minha mãe, garçonete, e meus 3 irmãos na época eram crianças e adolescentes. Desde pequena eu tive tendência a ser depressiva, antissocial e com transtornos de personalidade, mas minha família nunca achou que isso fosse real. Eles achavam que era exagero e besteira da minha parte. Eu sempre quis ir a uma psicóloga. Eu tinha uma consciência por mais imatura que eu fosse. Quando chegou minha pré-adolescência, eu tive problemas psicológicos sérios. Eu pensava em suicídio diariamente. Eu não era feliz mesmo. Meus pais não me entendiam. Eles diziam que era para ter atenção e talvez até fosse, ela disse, pois deles eu só tinha briga e insultos. Passaram-se 3 anos e eu comecei a me sentir excluída, pois minhas amigas e colegas também tinham namorados ou garotos dando em cima e eu sempre sozinha. Eu era taxada de feia, aquela que ninguém queria. O tempo foi passando e eu comecei a me cuidar, me vestir como as meninas da minha idade e foi aí que as coisas foram fluindo. E tive meu primeiro namorado, João. De cara, era um namoro abusivo. Eu era completamente apaixonada por ele. Eu tinha 13 para 14 anos e ele 16. Eu era virgem e eu também nunca tinha beijado na boca. Na época eu era magricela. Vocês acreditam que o número 34 de roupa ficava grande para mim? Eu me sentia muito mal com isso. Foi aí que uma colega minha mais velha me disse que depois que ela começou a transar, o corpo dela se desenvolveu. E isso não saía da minha cabeça. Nessa época, minha mãe já tinha me levado no ginecologista, logo que comecei a namorar. Lá em casa sempre fomos muito abertos em relação a tudo isso, então para mim sempre foi muito natural. Foi aí que eu resolvi perder minha virgindade, apenas com o propósito de começar a criar corpo. Ai, que ilusão! Bom, assim foi. Foi horrível, foi uma experiência que eu nunca vou esquecer, por ter sido muito ruim. A história é longa, então vou resumir. Depois disso, terminei o relacionamento e foi a melhor coisa que eu fiz. Em dezembro de 2014, numa festinha na casa da minha amiga de infância, Bruna, conheci Fábio. Ele era brincalhão, divertido. Me cativava muito pessoas assim. Mas não tive outras intenções, era só amizade mesmo das duas partes. Bom, dormimos lá. Eu e minha amiga na cama dela e ele embaixo. Minha amiga dormiu e ficamos vendo o filme American Pie. Começamos a implicar um com o outro até o momento dele pegar no meu cabelo e me olhar nos olhos. Esse momento eu não pensei 2 vezes e dei o maior beijo nele. Foi uma noite diferente. Conversávamos sobre tudo, não rolou sexo, mas foi uma ligação de almas, foi mágico. Depois disso, não nos desgrudamos mais. Tivemos brigas, mas éramos muito novos. Eu tinha 16 e ele 14. Erramos diversas vezes um com o outro,
mas sempre acabávamos juntos. Eu esqueci de ressaltar antes de conhecer o Fábio, eu ficava com um rapaz chamado Gustavo, um vizinho de infância que por acaso não valia nada, mas eu era apaixonada por ele. Bom, seguimos ficando até março de 2015 e enfim começamos a namorar. Era tudo de bom. Ele sempre foi muito apaixonado, bobo mesmo. Me mimava, cuidava de mim quando eu estava doente. Todos ficavam bobo com o jeito que ele me tratava, pois ele era muito novo para amar de tal maneira. A contrapartida, eu sempre fui meia fria, ignorante e meio que desprezava ele. Me arrependo muito por isso. A única explicação que eu tenho é que eu era imatura e apegada à vida que eu tinha antes dele. Ficamos sem terminar até fecharmos 1 ano e meio. Daí, terminei a primeira vez. E depois disso, nosso namoro foi ladeira abaixo. Viramos aquele casal que vive separando e voltando. Ninguém aguentava mais a gente. Infelizmente, nesse meio tempo de separar, ficamos com outras pessoas. A gente se iludia e iludia outras pessoas, mas sempre acabávamos voltando ao nosso relacionamento. Até que meus pais foram morar na praia e eu não quis ir de jeito nenhum. Meus pais tinham uma casa no bairro onde eu nasci. Eles venderam e compraram uma outra casa. Nessa época, a gente morava na casa que a minha avó deixou para os filhos. Eu e meu irmão mais velho ficamos com a casa nova e meus 2 irmãos do meio ficaram com a casa que era da minha avó. Até aí tudo bem. Eu estava morando com o Fábio na casa da mãe dele, até que eu, irresponsável e insensível, traí Fábio com o irmão de uma amiga minha. Foi um caos. Eu simplesmente saí da casa dele e fui para a casa deste cara que eu o traí. Eu nem gostava dele, era mais para inflar meu ego por o cara que gostava de mim. Foi horrível. Bom, daí tive que ir morar com meus pais, pois eles queriam saber o que estava acontecendo de verdade. Menti para todos, dizendo que Fábio que tinha terminado comigo, porém era tudo culpa minha. Passou-se um tempo, eu e Fábio voltamos a nos falar, então convidei o irmão dele para minha festa de aniversário. Assim começamos a nos ver. A família dele, que tinha me acolhido, me aceitou de volta e voltamos a namorar. Bom, a menina chegou para ela e falou que estava grávida do Fábio. Foi aí que ela ficou louca, né? Ela falou, poxa, agora vou perder ele de vez. Só, gente, que essa menina, aparentemente, ela nunca esteve grávida. O Fábio falou que ia assumir a criança, mas essa menina simplesmente depois desapareceu e voltou falando que tinha perdido o bebê. Até que eles descobriram que era tudo mentira, que nunca tinha existido bebê algum. E essa mesma menina já tinha feito isso com outro rapaz antes. Bom, depois disso voltamos, estava tudo ótimo. Fábio arrumou um emprego e eu estudando. Em fevereiro de 2018, minha menstruação atrasou uma semana e eu achei estranho. Em janeiro, tive que tomar um antibiótico. Eu tomava um anticoncepcional. Na época, eu não pensei que era alguma coisa. Foi então que eu descobri que eu estava grávida. Foi um sonho. Eu nunca quis ser mãe, nunca mesmo. Mas em dezembro de 2017, gente, eles são da religião espírita, eles foram numa festa de Oxum, que é o orixá da fertilidade, e Fábio teve um sonho que ela estava grávida, que Oxum tinha contado para Fábio que ela estava grávida. E realmente passou-se alguns meses, né? Veio a notícia que ela estava grávida. Bom, chegou o dia do meu chá de revelação. Foi uma surpresa, foi lindo, foi no restaurante na beira de Ipanema, pertinho da imagem de Oxum. Se eu tivesse planejado, não teria sido tão perfeito. Nesse dia eu descobri que eu teria uma menina, a nossa menina. Fábio estava todo emocionado, me pediu perdão e disse que faria tudo diferente. Fomos para a casa daquela minha amiga de infância e lá acabamos reatando o nosso relacionamento. Foi então, Dani, que eu descobri que eu estava com sífilis. Sim, uma doença maldita.
Foi um dos piores momentos da minha vida. Minha filha poderia até nascer morta. Eu e minha família entramos em desespero, foi horrível. E Fábio negando que tinha tido relação com outra pessoa. E eu, grávida. Sorte que um mês antes de descobrir a doença, eu tinha feito todos os exames e eu tinha como provar que só podia ter pego dele, pois eu não tinha nada um mês antes. Bom, fiz tratamento, tomei 8 injeções de bezetacil, foi muito sofrimento. Me curei dessa doença e o que me restava era rezar para minha filha não nascer com a mesma doença. Essa doença, sífilis, ela passa, né, gente, da mãe. Quando eu ganhei Melina na maternidade, eu lembro que tinha uma menina lá com sífilis e a nenenzinha dela ficou na UTI porque tinha nascido até com sífilis. Bom, chegou o tão sonhado dia do meu nascimento. Minha filha nasceu com 41 semanas de cesariana. Acho que ela não queria nascer de jeito nenhum. Ela chegou cheia de saúde, gorda, saudável. Foi o dia mais importante da minha vida. Minha mãe me acompanhou no parto e eu tenho certeza que eu fiz a escolha certa. Passaram-se 5 meses e nos aproximamos novamente. A minha família tinha pavor de eu inventar de voltar com o Fábio novamente. E eu entendo, né, depois de tudo que eu passei. Mas acabamos voltando, mas com outra cabeça. Tínhamos planos e expectativas. Fomos morar juntos em uma casa que estava construída em cima da casa dos meus pais. Era do meu irmão mais velho. Ele tinha ido morar na Alemanha e cedeu a casa para a gente morar. Enfim, nossa família junto, feliz e cuidando da nossa vida. Nada era perfeito, mas tínhamos amor. Nós éramos felizes, mas queríamos conquistar mais. Pensei que iríamos seguir juntos, mas ilusão minha. Fomos convidados para um barzinho para comemorar o aniversário de um amigo nosso em comum. Nós não saíamos muito, então nesse dia decidimos ir. No bar foi super de boa, saímos com o pessoal pela rua para dar uma volta antes de ir embora. Continuamos bebendo, até que minha amiga chamou eu, mas uma amiga e um amigo meu para irmos no banheiro. Então fui. Só que o banheiro, gente, eles foram numa rua de trás. Eu não entendi se o lugar não tinha banheiro. Eles foram numa rua de trás. Entramos numa rua que era meio deserta e demos de cara com um cara meio estranho. Mas esse cara era tipo um amigo de infância que nós já conhecíamos. Eles ficaram lá conversando e eu e minha amiga fomos fazer xixi. Na volta estavam todos e eu falei para minha amiga, vamos embora. Já demoramos demais e vão ficar todos preocupados. Essa minha amiga, ela tinha um namorado e ela insistiu para ficarmos mais conversando lá com esse rapaz. Bom, até que quando eles voltaram, Fábio estava alterado. Eu fui me sentar. Fábio veio atrás de mim transtornado, achando que eu tinha ficado com um rapaz lá que elas estavam conversando. Até que ele me jogou no chão. Foi horrível, eu me senti um lixo. Eu não conseguia nem me levantar, eu só chorava. Fomos embora, eu e uma amiga, mas colocaram o Fábio dentro de um Uber. Eu estava mal, como eu nunca tinha ficado na vida. No outro dia, ele foi trabalhar, eu passei o dia chorando. Mandei ele embora, contei para minha mãe, ela chorou comigo. Foi um momento muito difícil. E assim me separei de Fábio. Nesse tempo separados, a vida dele virou de cabeça para baixo. Ele perdeu o emprego, ele sofreu um acidente, ele entrou em depressão, ele voltou a morar à casa da mãe e ele perdeu tudo. Bom, seguimos assim até de outubro de 2019. Um dia ficamos sozinhos e ele me pediu perdão. Se ajoelhou e disse que o que tinha acontecido com ele foi merecido para ele aprender que ele merecia aquilo. Ele disse que quando sofreu um acidente, ele só pensava em mim e na nossa filha. E se eu conseguiria o perdoar? Enfim, meus pais viajaram para a Alemanha para visitar meu irmão. Eu fiquei sozinha em casa. Fiquei quase todos os dias na casa de Fábio. Foi incrível, a família dele me trata muito bem. E ama minha filha. Eu me sinto em casa quando estou lá. Porém, meus pais voltaram
E hoje eu estou aqui sem saber o que fazer. Minha mãe é muito controladora, ela é super protetora ao extremo. Ela quer tudo da forma dela. Eu não tiro a razão dela pela preocupação como mãe. Porém, ela passa dos limites comigo. Ela não me deixa trabalhar, ela faz chantagem. O que parece é que ela quer que eu e minha filha viva somente para ela. Ela não quer que eu ponha minha filha na creche. Ela odeia quando eu saio e principalmente quando eu levo a minha filha. Isso é um breve resumo de como é a minha vida. Então estou vivendo esse dilema. Amo o Fábio demais, quero minha família unida, mas meus pais me deixam muito triste com esse controle sobre a minha vida. Eu me sinto sufocada e não é ingratidão, mas eu quero viver minha vida e as minhas escolhas. Por favor, me ajudem. Minha linda, olha só, eu entendo um pouco da preocupação dos seus pais em relação a tudo isso. Você e Fábio, vocês reataram, voltaram. Você, pelo visto, é nova. Você não fala a sua idade, ou fala, não lembro, meu Deus. Ah, tá. Vocês começaram a namorar, você tinha 16, ele 14. Isso é 2014. Hoje você tem o quê? 21 anos. Ele deve ter o quê? 19 anos, né? Que ele tinha 14, ele era mais novo que você. Cara, vocês são muito novos. E eu acho que vocês deviam amadurecer primeiro. Eu entendo essa preocupação da sua mãe, porque vocês já tentaram tantas vezes. E olha, sinceramente, tem horas que relacionamento a gente fica dando murro em ponta de faca. Tem horas que não vale a pena mais tentar. Eu acho que você deveria seguir sua vida, Fábio deveria seguir a vida dele. Eu sei que você quer ir à sua família, né, quer estar com a sua filha, mas vocês já tentaram tantas vezes e não deu certo. Será que vale a pena tentar mais uma vez? Será que não seria melhor você crescer um pouco, o Fábio crescer um pouco, vocês entenderem o que é aquela questão de responsabilidade, de ter um filho, de criar um filho? Talvez a sua mãe, claro, seja super protetora, porque ela vê as coisas que acontecem, entendeu? E a gente é mãe, a gente sempre quer o melhor pro filho da gente. Então, assim, você não trabalha, né? Você fala. Agora, essa parte eu acho que você deveria sim conversar com sua mãe. Mãe, eu quero trabalhar, eu quero, né, estudar, eu quero ter meu dinheiro para as coisas, para minha filha. Eu quero crescer, eu quero fazer alguma coisa por mim. O problema é que eu vejo assim, você quer crescer, mas você quer crescer ali e não morar com o Fábio. Isso vocês já viram que não tá dando certo. Talvez se ele cresça um pouco, né? Eu digo até mentalmente, tá, gente? É crescer mesmo de vida. Ele arruma um trabalho, ele cresça, você também arruma um trabalho, cresça. Namorem, fique aí. Só que eu não tiro a razão da sua mãe depois de ver o que esse cara faz com você, te trai, volta, separa, te bateu, te jogou no chão. Isso é falta de respeito. E um relacionamento, quando ele não começa com respeito, dificilmente ele vai dar certo. E o seu relacionamento com o Fábio, ele falta muito respeito. Então eu acho que você deva sim trabalhar ou terminar seus estudos. Não sei se você terminou. Terminar seus estudos, trabalhar. Pensem, gente, em ser alguém na vida. Eu acho que vocês são muito novas. É só pensar em relacionamento. Parece que relacionamento vai, sabe, mudar toda a sua vida. Eu sei que você tem uma filha com ele, mas eu acho que não é assim que as coisas funcionam. Hoje eu abro o Instagram, eu vejo lá em sites, né, que a gente acompanha, de celebridades, de fofoca, subcelebridades, aquelas meninas de 17, 18 anos, né, saindo em site, que traiu com fulano, traiu com... A vida delas gira em torno disso. Ninguém pensa mais em crescer profissionalmente, ninguém pensa mais em crescer na vida. Parece que é uma vidinha que gira em torno de site de fofoca, em um trair o outro, em mostrar a bunda, vou falar assim mesmo, sabe? Em filmar lá dançando com a bunda pra câmera,
para ter seguidores, para ter likes, para aí vocês conseguirem publi, para a empresa pagar e você ganhar um dinheiro. Gente, vai pensar no futuro de vocês. Isso aí não vai ficar para sempre, sabe? Daqui a pouco ninguém aguenta mais ver sua bunda lá rebolando e vão seguir para outras pessoas. E você vai ter o quê? Eu não vejo essas meninas falar em estudar, em trabalhar. É só dar para um, dar para outro, sabe? Eu não tô falando nem você, eu tô falando em geral. Então, assim, sim, lute pela sua família, mas primeiro organize a sua vida. Vai, converse com seus pais. Pai, olha, eu quero botar minha filha na creche porque eu quero trabalhar, quero ser alguém na vida. Se seu relacionamento com o Fábio tiver que dar certo daqui a 5, 6 anos, ele vai dar. Mas você não precisa ficar largando tudo pra ir atrás desse cara, morar na casa dele, sabe? Pensa um pouco em você, pensa um pouco nas coisas que você tem que conquistar ainda. Você é nova, você é mãe, ele é pai. Então vocês deveriam ter um pouquinho, eu acho, aí de responsabilidade. Tá faltando aí um pouco de responsabilidade na vida de vocês, tá bom? Um beijo pra vocês, deixe seu comentário pra ela também e até o próximo vídeo. Tchau!